Primos e primas, está começando mais um Primo Startups. E, cara, até agora, hoje não demos muita sorte, não. Essa temporada tá complicada, mas vai sair. Tá complicado, e a gente tá querendo gastar dinheiro. Temos dinheiro nesse fundo aí pra investir nesse pool. E porque assim, a gente tinha dinheiro, mas não tinha tanto. Aí a gente trouxe esse cara aqui. Agora vai ter que mais trouxe ainda. muito dinheiro. Né? Um caminhão de dinheiro pra nos ajudar com os cheques. Acho que um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Thales, por ter vindo, com duas cara. das maiores referências em inovação e comunicação do país. João, eu conheço há, mais de 10 anos. Sem a menor sombra de dúvida, um dos caras mais bem-sucedidos naquilo que se propôs a fazer, que é investimento early stage. Então, vai ser interessante participar aqui com vocês. Muito bom, cara. Eu fiquei esperando o que você ia falar de mim, mas já que você escolheu por não falar nada, tudo bem. Eu falei, caraca, o que você é o nosso Silvio Santos, cara. Silvio Santos? Silvio Santos da nova economia. Comunicador. Silvio Santos da nova economia. Primos, então esse quadro é um quadro onde a gente investe dinheiro de verdade, do pool que a gente tem dentro da Bossa Nova, em negócio que a gente acredita. A gente acredita no empreendedor, que a gente acredita no modelo de negócio, que a gente acredita que a gente pode agregar de alguma forma. A gente sempre traz algum convidado também da área que possa contribuir e nos ajudar na decisão. Tá? Então, antes de a gente começar, clica aqui no botão de curtir, para esse vídeo chegar muito mais gente. Cara, na boa, o Brasil precisa de mais empreendedorismo, de verdade. Isso daqui move muita gente, isso aqui contrata pessoas, emprega muita gente. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Clica no botão aqui embaixo, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal. Vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Tá? Muito Vocês têm obrigada. 10 minutos para fazer um pitch pra gente e aí a gente vai conversar logo depois, tá bom? Excelente. Boa sorte para vocês. Pessoal, muito obrigada. É um prazer aqui participar desse programa, dessa oportunidade. Eu vim contar um pouco para vocês sobre a Mobai. A Mobai é uma startup no segmento de micromobilidade, também compondo o cenário de mobilidade elétrica, e o nosso slogan é mobilidade como cultura. A mobilidade elétrica é mais uma disrupção. Entendemos também que é um movimento onde a gente consegue conscientizar e conectar as pessoas. A gente entende que a gente traz também um aspecto de inclusão social, porque o delivery pode ser trabalhado. A gente entende que envolve a saúde, porque eu estou utilizando um ativo que me traz para fazer de uma certa forma um esporte, tá no ar livre, fazer uma atividade que envolva também um processo de smart city, porque eu estou movimentando a pessoa de um lugar para o outro com um item não poluente, o que traz a sustentabilidade também. Nossos produtos envolvem patinetes, bicicletas, veículos elétricos e a gente também acredita nos modelos de dock station e atuando com o modelo de sharing, delivery e rental sales. Dados também que já falam do mercado, bilhões são investidos em infraestrutura para o meio de transporte, só que só 19% desses bilhões são realmente aproveitados. Então existe um déficit muito grande com relação ao trânsito. E também as pessoas tivessem uma alternativa ao meio de transporte. O Ibope, pelo menos, fez uma análise, mais de 80% diz que se tivesse uma alternativa além do carro, utilizaria essa alternativa. Dados de mercado também envolvem que a micromobilidade ela vai ter um investimento nos próximos 10 anos, né? Vai ter um valor de mais de 500 bilhões até 2030. E também o Brasil já tem uma demanda reprimida de 1,5 milhões e mais de 15 mil viagens a pé, 15 milhões de viagens a pé. E aí vocês falaram logo no início uma palavra chamada ecossistema. Onde é que a micromobilidade pode estar envolvida dentro desse ecossistema? Essa palavra é super importante porque tem diversos segmentos onde a micromobilidade pode ser trabalhada, envolvendo desde uma PPP com transporte público, que pode ser uma prefeitura fazendo uma atuação, envolvendo eventos, que a Mobai já teve experiência trabalhando suas MVPs em eventos, parques, o modelo de delivery, o modelo de educação, porque a gente também pode trabalhar e atuar com a educação, envolvendo educação vial, uso do ativo, respeitando o pedestre, com uma série de coisas que podem ser trabalhadas na educação. Envolvendo o branding também, porque o branding ou a mídia offline pode ser utilizada, serviços e uma coisa também chamada de B2B, to C2D, ou seja, a gente consegue atuar no cliente final, no usuário e também no delivery. Nossa, então é o business to customer to delivery, é isso? Exato. Marcelo, conta um pouquinho para eles. Não, essa na verdade é uma brincadeira, a gente se emociona aqui como startupeiro, né? A gente vem do mercado convencional e a gente pensa até aqui como uma provocação para a própria Bossa Nova, Primo e qualquer um dos nossos, hoje, telespectadores, que a gente consegue dentro de uma própria operação, desde o CEO e toda a diretoria, numa estrutura corporativa, passando pelo staff e até mesmo o entregador que vem ou vai, ele pode usar esse ativo dentro de uma mesma operação. Então a gente brinca de BCD, que a gente consegue numa mesma plataforma atender a diferença com 2 ou 3 modais que a gente já disponibiliza, atender a diferentes frentes.
Dando sequência, vocês devem ter se perguntado por que acabou não dando certo um modelo anterior que entrou aqui no mercado. Mas aqui a gente quer focar nos pontos positivos. Por mais que tem dados no mercado que aconteceram alguns conflitos, entre outros, que eu acho que a EasyTax talvez saiba um pouquinho mais, até por estar nesse mercado, a gente olha os pontos positivos, ou seja, quem era antes desse segmento, hoje já está reinvestindo nesse segmento novamente. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Marcelo. Isso é muito interessante, porque pontos negativos, né, ser humano é natural a gente, né, desenvolver. E aqui o desafio, a gente pensa aqui que a gente pode aprender, né, a famosa sabedoria, aprender aí dos erros dos demais. Mas os cases que a Lilian traz aqui para compartilhar, na verdade, são operadores que fizeram parte desse processo de disrupção da mobilidade, bem lembrado também no início da apresentação, que voltam para o mercado. Então, dando sequência no que a gente entende como positivo, a gente queria compartilhar um pouco com vocês as operações e como a gente testou os nossos modelos de MVPs. Primeiramente, a gente se preocupa muito com o treinamento da equipe, desde atendimento ao cliente até o treinamento, para entender como é que o ativo funciona, que é o nosso site, e a gente acaba fazendo o treinamento lá quando a gente prepara as equipes para cada operação. Nós fizemos já um MVP em um parque, foi feito num ecoparque, justamente nesse cenário de sustentabilidade, foi ali que a gente testou, foi um ecoparque. E aí esse slide, ele mostra um pouco sobre aceitação. Isso é uma fila de espera, isso é uma fila de pagamento. Ou seja, logo que nós testamos o MVP, a aceitação foi muito positiva. As pessoas querem entretenimento, elas querem ter experiências, elas querem utilizar um ativo que é sustentável, que não está poluindo o meio ambiente. Então tem toda essa mensagem que é importante, né? E a gente está num momento super importante de ESG e tá aqui, a gente está promovendo isso como serviço. Esse foi um modelo criado aqui como operação. Falando de eventos, a gente atua com o modelo mídia offline. Esse é um dos outros modelos de negócio. Por quê? A gente consegue ativar a mídia no patinete. Então, dentro dos eventos, e também a mesma coisa com a bicicleta, tá? A bicicleta também pode ser um item para a gente ativar a mídia. Você falou patinete, bicicleta e o que mais? Isso. A gente tem patinete, bicicleta e a Mobile tem carro também. Só que carro para eventos. As MVPs validadas, nós temos como elas funcionam aqui, MVPs validadas em períodos, MVPs validadas inclusive com serviços, o que envolve aqui o quanto a gente teve desse billing. Me explica melhor isso daí. Isso aqui é interessante, porque o desafio era a gente ir para um MVP, mas com billing. Porque normalmente o MVP, a gente acaba fazendo investimento, sacrifício e depois a gente fica vendido na operação. Então o que a gente propôs aqui? Abrir de várias opções que a gente tem dentro dessa nova unidade de negócio, alguns tips. Então, o que a gente fez? A gente começou, na verdade, pelo parque, que foi nossa primeira operação, que a gente compartilhou aqui. Fotos, a gente tem alguns vídeos também que hoje fica um pouco difícil. Mas me explica ali, no parque, por exemplo, Week 1, você teve primeira semana. Teve um faturamento de 14 mil, por exemplo. De 14 mil, e as pessoas, elas pagavam para usar o patinete por horas, por minuto. A gente trabalha com QR Code, a gente não tem um aplicativo. Enquanto a gente não tiver um parceiro, um partnership de verdade, não tem sentido a gente entrar no investimento no aplicativo pelo timeline, o investimento versus o investimento. Então, talvez o Teles possa ser um cara aqui para entrar com a gente nessa perna, nesse pilar. O que a gente trabalha com QR Code? Então, a gente tem um QR Code para você liberar e um QR Code para você devolver. E o interessante, por isso que a gente chega nesses valores, é porque quando vão para o parque na versão esporte e lazer, vão com a família e, por exemplo, uma bicicleta a gente cobra 35 centavos o minuto. Então, eles parecem o Bill Gates, eles estão sentados, tomando café, fazendo piquenique com a bicicleta parada por minuto. Com relação aos eventos, a mesma coisa. Só que aqui é tão ou mais interessante. Por exemplo, no caso da Ferrari, a gente aluga a diária. E normalmente esses eventos são de 3 dias. O que aconteceu aqui? Aqui a gente também está falando de R$200 por dia. Quantos ativos vocês têm? É em torno de 100. Nós temos 100 patinetes e 200 bicicletas hoje, ativos próprios. Só que a gente tem algumas parcerias, por exemplo, com os próprios operadores de mercado, então a gente tem disponível mais de 10 mil ativos. Com relação a service, que é um outro braço muito interessante também no mercado, a gente não conta ainda com um player que faz o pós-venda em mobilidade elétrica. Então tem aí um gap, tem aí uma janela para a gente ativar também toda a parte de pós-venda. E por último, o delivery, que também a gente fez um MVP através de um operador de delivery que indiretamente a gente recebeu informação que foi via Food, via Domino's, via Z-Delivery, e a gente está nesse processo. Então, a gente locou fixo mês, uma quantidade de ativos, e aí a gente tem esse MVP com billing. Então, os 4 cases são cases de sucesso, obviamente num cenário moderado, mas de sucesso ao fim. Entendi. Então, são modelos diferentes, né? Ali no parque, vocês levaram o pessoal curtir,
delivery para o pessoal trabalhar, um evento co-branded, assim. Entendi. Então, vocês têm modelos diferentes que vocês validaram. É isso, a gente tem vários modelos de negócio, mas a gente traz hoje aqui para Primo modelos de negócio que a gente tem validados. Bom, a gente quer ir para o mercado e a gente já fez um mapeamento de diversos parques que tem na cidade de São Paulo. Parques que têm o espaço linear, que então foram validados. Mais de 34 parques foram pré-selecionados, então algumas visitas técnicas foram feitas. E para a gente ir para o mercado e atuar em parques, hoje a gente pede uma captação de investimento de 600K, correspondente a 4%, onde a gente vai fazer essa quebra em operação, em 35%, investir também em tecnologia, vendas, 10%, estratégico, que tem várias coisas que envolvem o planejamento e o que é mais importante, então a gente atua dentro do estratégico. E o marketing também vai fazer parte dessa quebra que nós disponibilizamos aqui. Você disse que se precisar de mais equipamento, você loca. Você não precisa comprar. Nós temos 3 modelos de negócio. Mas você pode locar. Podemos locar, podemos comprar. E qual é a margem que fica na alocação no modelo parque, por exemplo? Hoje é megalomaníaco. Como assim? A relação entre o custo de aquisição de um ativo hoje versus o que a gente tem de faturamento validado é uma coisa surreal. O que a gente fez? A gente quis, de novo, ir num cenário moderado e a gente está falando de 35% ao mês. Tá, entendi. Ou seja, a gente paga operações em 3 meses em relação a ativos. Obviamente, depois tem um custo operacional. Dri, quanto a gente tem de custo operacional hoje por parque? 17K. A implantação de um parque gira em torno de 3 vezes esse valor. Então, a gente amortiza isso nos primeiros 6 meses e já estamos rodando num ponto de equilíbrio. Assim, a gente tem que se controlar para não passar por pescador aqui. Mas não tem manutenção do equipamento, não tem quebra, manutenção, não tem... Tem depreciação. A gente tem um business plan que também não é para um pré-seed, mas que chega a 100 milhões, com tudo isso calculado e desenhado para compartilhar num próximo step. Essa era a pergunta. 600 mil para chegar aonde? Hoje vocês têm 100, vai chegar aonde? A ideia dos 600K é, primeiro, usar a moeda mais forte do Grupo Primo, que é a parte de mídia, ou seja, 50% desse valor a gente pensa alocar em mídia. Mas que tipo de mídia? Só para entender. Porque a nossa audiência, ela tá assistindo. O que é um call to action para eles? Porque exemplo, isso daqui não vai ter em todo lugar, né? A nossa proposta é que sim. Por exemplo, o B2C2C2D, ou seja, esse BCD, no caso da Bossa Nova, da própria Primo, a gente consegue colocar um patinete, 2, até aqui uma provocação / proposta. A gente coloca... Provocação / proposta, Thales, essa foi boa. Vamos botar lá no G4, Thales, lá dentro. 4 ativos, a gente coloca 2 patinetes e 2 bicicletas em caráter de urgência no dia de hoje. Vou ser explícito, com R$1.000 você tem uma operação de mobilidade dentro da sua estrutura. Então a gente atende desde o João até a faxineira, nosso staff, que foi no banco pagar uma conta, almoçar, e a gente consegue replicar isso para os seus 300 mil visualizadores. Porque todo mundo em casa, ou na empresa, ou home work, ou home office, ou Airbnb, o que for, a gente consegue colocar o ativo lá. Então, dá para todo... É mobilidade, é uma operação de mobilidade. A gente já trouxe o patinete, que inclusive a gente queria que vocês também tivessem a experiência de participar, de utilizar. Com o Billy. Com o Billy? Agora é você. É louco, eu fui no último, agora é você. Sabe, Kaique, vem você com o Caplito. Caramba, vem você em um, Caplito em outro, vai. Caramba, eu vou cair. Vai ser o maior mico do ano. Ô, Dri, traz um Eu vou porque ela botou o nome da Bossa Nova aqui, viu? Claro. Nossa, olha o Caplito, cara. Caramba. Olha o Caplito. Olha o Kaique. Bora, Kaique. Vamos. Pé direito Caplito, se você cair, vai dar mais audiência. Tô lascado. Bem suave, não, bem suave. Os caras são dois patinetes, é Isso, possível, gradativo. Só um embalinho. Aí. Ai, meu Deus, freio. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ó. Que isso, meu Deus, cara. Kaique sabe muito. Ele sabe muito. Muito bom, valeu. Valeu, galera. Se tivesse vindo com um primo, aí eu... E um ponto importante, quando se fala de educação vial, você tem que ficar atento. Então, aqui atrás, se vocês perceberem todas as tags, elas têm, além da ativação da branding, como tem que ser utilizado. Então, o patinete, dá preferência para o pedestre, uma série de recomendações que, no mínimo, está aqui informado para o usuário. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Por que nenhum deu certo até hoje, cara?
essa pergunta, a gente de novo foge entre pontos positivos e negativos. O negativo que a gente tem informação de mercado, inclusive a gente trouxe algumas para cá e não sei se o Teles quiser compartilhar também desde a experiência dele. O primeiro e principal, teve uma quebra na gestão. Eram 2 empresas, o que a gente recebe de info, das quais o investidor era o mesmo e ele forçou a união das empresas. E tinham 2 gestões que iam desde o CEO até a operação. Primeiro é o seguinte, meu papel aqui é fazer as perguntas difíceis, tá? Então não leve no pessoal, pelo amor de Deus. Já estive na posição de vocês várias vezes. Protetor de canela. Não, exato. Então assim, saiba que eu admiro muito quem tá empreendendo, quem tá tentando fazer alguma coisa, então por favor não me levem a mal. O ponto que você tá falando assim do problema que teve de gestão ali, do caso da Grow, né? Que é a união da Green com a Yellow, não foi a causa desse negócio dar errado. Por exemplo, você sabe qual que é o lifespan, ou seja, a duração média de um patinete globalmente? Segundo informações de mercado doméstico, 28 dias. São semanas. Então o que acontece, né? O problema desse mercado globalmente é que não só a bicicleta como o patinete, eles não duravam tempo suficiente para pagar o custo da aquisição do equipamento. Isso porque os caras compravam literalmente milhões de equipamentos, né? E mesmo assim eles não conseguiam pagar os custos por causa de mau uso. O Brasil teve um problema adicional, vandalismo, né? Roubo, a gente teve muito isso, mas é global. E aí a gente tá falando do caso de Brasil, mas eu vou levar a Bird e Lime, que foi quem conversou esse modelo, nenhum deles deu certo por causa desse problema. Não pagava o custo do equipamento em nenhum tipo de modelo de negócio que eles fizeram dar certo. Tem uma outra preocupação aqui, né? Você fez um MVP ali num parque, tá? Que de fato é um ambiente controlado, que você consegue controlar essas variáveis, né? Que seria eventualmente vandalismo, tal, mau uso. O próprio roubo. Ou roubo. Só que temos um problema. O parque, você vai ter ali de 30 dias no mês, você vai ter talvez, se você der muita sorte, 6 a 8 dias de possibilidade ali de locar esse equipamento, que é onde a família vai estar no parque. O resto eles vão estar trabalhando e tal. Então diminui muito o teu LTV, o que dificulta ainda mais esse modelo. E é um modelo, todo modelo de sharing, ele depende de escala. Você tem que ter uma escala enorme, né, de milhões de pessoas utilizando isso diariamente, para que o negócio, em tese, faça sentido. Esse modelo, ele falhou exatamente porque nem com escala ele fez sentido. Então, só para te dar um dado, tá? A Grow, que é a união da Yellow com a Green, eles levantaram 200 milhões de dólares. Né? Então, no dinheiro da época dava, 1 bilhão de reais. Chegou que virou 800 a valuation deles? Chegou a 800 milhões de dólares a Não valuation me lembro. deles. O fato é, eles jogaram 1 bilhão de reais no pó em 2 a 3 anos ali e o negócio não foi pra frente globalmente. Bicicleta não foi pra frente globalmente por problemas parecidos. O único que deu certo no mercado era a Tembici. A Tembici, com a participação do Luciano, lá desde o início, eles foram atrás de um grande sponsor, que era o Itaú. Então eles viraram uma ferramenta de mobilidade do Itaú. Então todo o custo da companhia, inclusive a companhia já gera caixa desde o início, era subsidiado pelo patrocínio de Itaú. Sim. Eles não dependiam da locação, A do gente modelo concorda transacional. absolutamente em tudo que você traz. O que a gente pensa? Sim, é correto, entanto, a gente pensa, inclusive, até por uma questão estética da cidade, a gente vê que os entregadores hoje em dia, e a Tembici a operação dela está validada no ano 2021 e 2020 com delivery. Não tem usuário, é só entregador que está usando Tembici. Então, o que a gente pensou? Essas bases nesses parques, elas podem funcionar de sexta a domingo, mas de segunda a sexta, elas podem ser bases para esses entregadores. Ele não precisa de carta de motorista, tem um monte de regras que a cidade permite, independente de sustentabilidade, todo mundo aqui está cansado de saber todos os benefícios desse tipo E ele depende de uma ciclovia, né? No trajeto que ele vai Mas entregar, isso senão ele não consegue Esse andar. é outro ponto extremamente interessante. A quantidade de ciclovias que a gente vê, eu, por exemplo, que moro em Ribeirão Preto, não se para de construir ciclovias lá e não tem nenhum operador, tem um game aí. Mas as vias adjacentes, né, que é onde de fato o cara teria que sair para entregar, ele vai fazer o que com o patinete? Vai carregar nas costas com mochila? Não, infelizmente, a gente vive num país tropical. Todos esses processos se tropicalizam. Algum lugar no mundo você viu os caras entregando de patinete? Eu vejo no Brasil. Patinete? Sim. Bicicleta e moto. Bom, a iFood, ela trabalha com operação via school com patinete. Sim, no Brasil. Ínfima. Sim. É bicicleta e moto grande. Então, se você falar, eu vou pra linha do delivery,
que eu acho viável. Vou focar em bike para poder fornecer bicicleta para os entregadores. Faz muito mais sentido você falar de patinete. Sim. Assim, patinete, cara, é um negócio que globalmente não andou nesse modelo. Vamos O cara lá. pode até comprar para poder ter ali para brincar ou para se movimentar em fábrica. Volto a concordar contigo. Ah. Entanto, a oportunidade que a gente tem de adquirir ou acessar ou fazer parcerias com patinetes hoje versus a depreciação ou a durabilidade dele nos permitiu entrar nessa nova unidade de negócio. Nosso sonho de consumo é transporte público sustentável. Bicicleta elétrica, bicicleta convencional, um patinete de qualidade como o Marcelo Loureiro e o John, os dois CEOs, Lime e Green, Grow, Rise, como você quiser, todos estão voltando para o mercado ou querem voltar para o mercado. Nós tivemos conversa de 2 horas com os dois para ver de que maneira a gente poderia trabalhar juntos. Independente do que já foi mencionado aqui. Então, tem um game aí. Anyway, o maior problema é o seguinte. Digamos que você consiga fazer a galera entregar de patinete. Você volta ao problema que quebrou o mercado, que é ele não dura tempo suficiente pra você pagar o custo do patinete. Com Como é que eu relação a resolvo isso, a gente tem mais um desafio. O entregador que está lá com o aplicativo, eu sou um dinossauro, eu não sou referência para tecnologia, mas esses meninos conhecem o game. Então, o que a gente pensa? Que eles sejam parte desse processo. Então, a gente imagina uma versão leasing, uma versão locação com opção de compra, que o cara cuide do ativo, o ativo é dele. Diferentemente de você pegar um patinete aqui, jogar, empinar, quebrou e pega o outro, ele é corresponsável por aquele ativo. Se ele cuidar, o dia de amanhã é dele e nas condições que se encontra. Então a gente está buscando casezinhos que possam fazer encontros de conta e viabilize uma operação de rua B2C, que a gente não fez MVP, a gente não vai fazer enquanto a gente estiver maduro com processos que a gente vem E desenvolvendo. como que você pretende fazer um leasing para um cara que ganha, sei lá, 3, 4, 5 reais por hora ali no iFood? Estão, inclusive, brigando para ver se eles conseguem receber O mais. entregador que trabalha com patinete hoje paga R$600 por mês. Ele paga R$15 por quinzena para alocação do patinete. O que sai da margem dele, né? Que tá virando um problema, inclusive, né? Sim, mas a grande entre discussão de R$600 Uber, por mês. iFood, Rappi é isso. Como é que eu viabilizo para essas pessoas trabalharem? Porque ele não paga, o cara que trabalha com a moto, por exemplo, ele fala, cara, não tá pagando a gasolina, né? Que a gente tá vivendo um período de hiperinflação. Como é que eu vou fazer crédito por uma pessoa dessa? Essa observação que é muito, extremamente endividada. muito interessante esse seu comentário. A alocação de um patinete com um spread interessante, a gente está falando de R$600. A gente adoraria alugar um patinete a R$600 para um delivery. É o que ele gasta de gasolina. Ele não vai pagar nada pela alocação. Um entregador... Mas aonde a moto chega, o patinete não chega, né? Tem um pouco disso. Isso, esse que é o com a problema. quantidade de ativos que tem disponíveis hoje no mercado brasileiro, a gente consegue montar operações bases onde ele pode trabalhar até 24/7, porque ele compra uma assinatura com direito, no final do renting, um buy option ou um pseudo leasing, ou um consórcio. A gente tem acesso, por exemplo, a Embracon. A gente não vai lá porque a gente ainda não tem um modelo de negócio desenhado, mas a gente consegue pensar aqui num brainstorming ao vivo, encontrar soluções para problemas de verdade. Me parece longe, hein, cara? Sei lá, eu tô pessimista com relação a esse go-to-market. E vocês? Então, o longe, se a gente for pensar em mercado, né, muitas coisas estão acontecendo fora, como você comentou. A gente precisa começar a trabalhar o dentro. Precisa começar a trabalhar a cultura do parque, a cultura do delivery, ainda em pontos estratégicos. O B2C2D que ele comentou aqui, de estar levando, por exemplo, para um staff. Então, se a gente não começar a trazer a disrupção para dentro do segmento e ser a gente essa vanguarda, a gente fazer isso acontecer, a gente não vai conseguir contribuir para esse mercado. Olha só, eu sou uma pessoa que eu fui muito usuário de patinete, mesmo assim. Eu tinha uma época que eu era assessor de investimentos ainda na época do patinete na rua. E andava de coletinho e tudo? Andava de coletinho, era o kit. Cara, e toda reunião eu fazia com isso, cara. Eu fazia com isso Eu e lembro tal. da febre. 1,5 milhão de demanda reprimida. Você é parte dessa Então, demanda. e eu ia, cara, e pra mim é incrível. É incrível, né? Você Assim, tem um, aliás, né? Eu tenho um que o Kaká esqueceu em casa. É do Kaká aquele? Mas assim... Já é teu, então. Virou meu. Eu acho incrível isso, de verdade. Me divirto pra caramba, é muito fácil. É muito fácil, porque você só sobe nele e já tá funcionando, né? Ele é incrível, eu fazia reunião com ele, cara, não me estressava. Aí você vai ganhando coragem, você começa a ir no meio da rua, parece que você vira uma moto ali, tem até um certo risco. Sim. Mas eu só falei isso pra dizer o seguinte, eu usei muito patinete, tá?
Então ele realmente me ajudava. E aí eu tomei um choque quando isso daí sumiu. E acho que eles não foram os únicos, assim. Eu vi muita gente entrar, sair, e ninguém deu certo. Então na minha cabeça existe um problema muito grande a ser resolvido, mas que ninguém conseguiu resolver. E ninguém conseguiu resolver nem com R$1 bilhão na conta. E aí quando vocês me mostram aqui, eu não concordo muito com o MVP de vocês aqui que foi validado. Por quê? Porque do jeito que vocês validaram o MVP, eu entendo que vocês validaram isso como uma coisa de nicho. Como uma coisa que é tipo, é o lazer no parque, é um negócio assim. E que eu acho que, pelas contas que vocês mostraram, realmente é um negócio muito lucrativo. Só que aí, se isso daqui realmente se concretizar, eu acho que a gente perde a escala que isso daqui pode apresentar pra gente. Porque, se for pensar o número de parques que existem, o número de dias, etc., eu acho que a margem é alta nesse caso, só que, cara, aí o nosso tamanho de mercado endereçável já diminuiu muito, se a gente for pra cá. Então eu sinto um pouco de falta de escala, né? Por mais que o negócio ainda não tenha os números rodando, né, e o valuation de 15 milhões me pareça alto, não pro segmento de vocês, mas para um negócio que ainda não tá na trilha certa, digamos assim. Por outro lado, eu acho que 600 mil é muito pouco pra gente fazer qualquer coisa grandiosa nesse mercado, né? Então, eu sinto um pouco disso. Então, do jeito que vocês estão mostrando o negócio, eu tô entendendo o seguinte, cara, esse negócio vai dar muito dinheiro, mas é um negócio que vai dar muito dinheiro para uma empresa nichada, uma coisa pequena, de ter um número de patinetes, vai ter um evento, vamos fazer um negócio aqui, vai ter outro evento, vamos levar os patinetes ali, vamos ganhar um dinheiro e tal. A gente tá mudando de escritório, né? A gente tá pegando um escritório de 1.300 metros e tal. E aí, imediatamente, eu pensei, eu vou pegar um pro grupo primo. Então, eu vou deixar um lá, vou encomendar um de vocês para deixar no nosso escritório e tudo mais. Mas eu não senti que esse negócio aqui, ele tá conectado com a escala possível, dentro do plano que vocês mostraram, do dinheiro que vocês estão captando e dos problemas que eu vi, entendeu? E aí tem uma outra coisa, eu fiquei imaginando, eu até perguntei pra vocês, tá, mas como que vocês imaginam o call to action pros primos e tal? Então eu fiquei imaginando eu hoje defendendo o negócio e tudo mais e fazendo stories. Eu não saberia para onde mandar os primos. Olha, por exemplo, a gente tem uma embaixadora, que é a Pfeiffer, amiga da Li, ela faz uma história, ela sai de manhã e fala: será que eu saio com o meu Porsche ou saio com o patinete? Uhum. E ela usa o patinete. E o que essa pessoa aqui achou legal, o que ela faz agora? A minha relação de escala nessa etapa pré-seed é das 300 mil visualizações que você tem, se a gente tiver 5% de retorno do cara que ele tem um patinete como mobilidade, a gente já não consegue mas atender. O que é o negócio? Ele comprar um patinete? Não, é uma assinatura, é uma locação. Ao invés dele pôr gasolina na moto ou no carro ou pegar o ônibus, com o dinheiro que ele gasta de transporte público, ele anda com uma mobilidade sustentável. A gente tem um cliente, por exemplo... Então, mas não ficou muito claro pra mim isso, entendeu? Eu acho que não foi muito abordado. Era isso que eu ia Você dizer. entendeu? Porque assim, ó... Era exatamente o isso que vocês que eu estão ia falando agora é uma coisa que, por mais que vocês tenham passado ali... Era exatamente isso que eu ia Ó, considerar. a gente tem um cliente, por confuso exemplo, um que pouco, ele tem entende? uma empresa de lava rápido. Então ele vai lavar o carro, antes ele ia de carro, agora ele vai de patinete. O cara coloca a mochila e vai de patinete e o patinete dele é customizado com a marca da empresa. Esse é um exemplo. E quanto que seria o aluguel mensal do patinete? R$600 ele paga por mês. 600 por mês, certo. Por que ele não financia custa, sei lá, 5, 6 mil um patinete? Porque se tem algum problema é com a gente que ele vai fazer o ajuste ou a manutenção e Ou ele não porque tem o custo de ele tem que entrada. pôr R$5.000 para comprar um patinete. É o uso Bota no de- cartão, né? Ele acho tá que eu uso em customizado. detrimento da posse, é um cara que tem uma outra mentalidade, talvez, não sei. Mas olha, eu queria dizer para vocês alguma coisa, independente de investimento ou não, eu queria... Primeiro que o Thales tem total razão nas ponderações dele, e por isso mesmo, eu gostei muito da forma que vocês apresentaram, mostrando as opções e as validações no começo que vocês estão fazendo, com 100 peças, com 100, assim, pequeno, o resultado vai, pedindo pouco, não vem aqui com valores Exato. absurdos. Um bilhão. Assim, testando, criando um modelo para poder, aí sim, pensar na escala, numa outra rodada. Eu vi que você colocou ali pré-seed, assim, vocês sabem o que querem. E a gente tá assim, no patinete, desculpa, João, porque é o ativo disponível no mercado. Nós somos startupeiros de primeira viagem, né? A gente vem no mercado convencional. Nada impede, pelo contrário, a gente já tem Tesla disponível para alocação, se você quiser, por R$17 mil. Então a gente vai de um extremo ao outro. E no meio do caminho entra a moto para o entregador, sim, que é o mundo ideal, ou a bicicleta elétrica ainda melhor. Só que hoje a gente conta com isso
e é um negócio que está Então foi isso que me atraiu no teu pitch, assim, foi a forma calma, tranquila, pé no chão, validação, devagar. Claro que isso não dá a visão de escala, claro que isso é complicado tentar, quando você falou 600 mil para chegar aonde, eu perguntei, vocês não falaram, acho que nem vocês sabem ainda. Não, na verdade, os 600 mil é para a gente estar investindo nas frentes que nós selecionamos, que são os parques. A gente está em andamento com credenciamento, licenciamento em 5 parques. O nosso custo de implantação num parque gira em torno de 50% desse valor. E os outros 50% é para a gente ativar a marca junto ao primo. Thales, deixa eu fazer uma pergunta mais direta aqui. Você investiria nesse negócio? Não, eu não investiria pelo fato de que literalmente dezenas de bilhões de dólares já foram investidos com mentes, cara, brilhantes, que vieram das melhores empresas de mobilidade do mundo, inclusive da Uber, é o caso da Bird, e da Lyft também, e não conseguiram resolver esse problema. Eu acho que a micromobilidade nesses modais, ela foi muito mais uma distração do que de fato uma solução para um problema. A gente ainda não chegou, existe o problema, né, que é como que a gente vai fazer micromobilidade de forma mais eficiente, só que o mundo ainda não achou uma solução e eu não acho que a gente achou aqui ainda, guys. Thales, se você não acredita, porque você diz que mentes brilhantes atuaram nesse segmento, por que aqui nós temos mentes brilhantes, você inclusive é uma delas. Obrigado. Por que você não tenta mudar isso? E falar, poxa, eu vou tentar fazer com que seja diferente. Você entrar dentro do business case e falar, olha, tá errado isso aqui, eu não penso desse jeito, pensaram de tal jeito, que assim, nós somos todos criadores aqui. Nós 3 estamos desenvolvendo isso aqui há mais de 1 ano, o tempo inteiro, encontrando gaps e pivotando. E nada impede que a gente pivote isso juntos. De fato, isso é uma boa provocação. Quando a gente fala de alocação em portfólio, né, a gente vê também custo de oportunidade. Eu quero um ativo que eu acredito que o Grupo Primo, junto com a gestão da Bossa Nova, consigam facilmente amplificar a capacidade de escala desse ativo pelo ecossistema de audiência que foi construído aqui, né? Eu acho que aqui tem muito trabalho pregresso. Sem dúvida. Que quando eu vejo do ponto de vista da quantidade de esforço que seria necessário para eventualmente a gente chegar no modelo, talvez não faça sentido nesse momento. Mas nada impede que vocês, por exemplo, de fato pivotem esse negócio e achem uma solução que ninguém achou. Eu super acredito que dá para ser feito isso, tá? Caplito, você... O que você acha? Se eu investiria? Primeiro que a Bossa originalmente não investe em hardware, ou seja, equipamentos, a gente não investe originalmente. No pool primo isso é possível, né? A gente pode... o Thales tem razão em relação à alocação do portfólio, a preocupação, né, dessa alocação. Por outro lado, eu vejo que a sua comunicação, Lili, e a sua técnica, a sua como gestora, organizadora, assim, a vontade de empreender, de fazer diferente. Eu não gosto de seguir manada, eu gosto de desafio. Assim, isso me desafia, isso me provoca de achar um modelo. Eu gosto da validação, gostei daquele negócio dos parques pequenininho, eu gosto de coisa pequena. Foi assim que eu cresci, fazendo devagarzinho sempre. Acho o valuation alto pro estágio, né? Para o estágio. Eu gostei de muita coisa que vocês apresentaram. Agora a decisão é do O que você acha? Ele fala, cara, eu acho que depende do que você acha, né? Não, na verdade, não, eu disse a você. Assim, pra mim é o seguinte, se baixar o valuation, e grande parte desse valor for em marketing, pode fazer sentido. Eu não acho que a gente achou ainda a solução, e eu não acho que eu vou conseguir agregar para esse negócio o tanto quanto eu conseguiria se a gente tivesse encontrado o caminho, pelo menos a direção, né? Então, eu acho que existe um potencial de escala muito grande, mas dentro do apresentado, eu acho que a gente ainda está se limitando em mercados menores, que não faz sentido para mim. Então, um parque, etc. Acho que é tudo legal e vai dar dinheiro, mas acho que não tem uma escala gigante, ainda não encontramos. Eu acho que eu não conseguiria mudar o jogo de vocês, tá? Então, hoje eu não vou investir, mas eu tenho certeza que, poxa, se vocês continuarem nessa pegada, nessa gana, vocês vão pivotar isso para a direção certa, sabe? Perfeito. Gente, ó, muito obrigado, tá? Obrigado, gente. De coração, Obrigado a vocês. tá bom? Primos, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que a gente acertou? Vocês acham que a gente errou? O que vocês acharam da Mobile? O que vocês acharam dos empreendedores? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o feedback de vocês. E me diz o que vocês acharam do Kepler andando no patinete aqui e do Kaique com a barriga pra fora quase tomando um rola.